A paz do Senhor nosso Deus a todos, a Shalom do Eterno, o nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero convidar vocês para nós fazer mais um estudo aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver Apocalipse capítulo 20. Vamos estudar aqui um pouquinho sobre o milênio. E vamos tentar responder a pergunta mais importante sobre o milênio, que é: onde será o milênio? Então vamos ver aqui na Bíblia esse estudo especial maravilhoso. É um estudo fácil de compreender, quando não se tira do contexto aquilo que o profeta escreveu. Então pegue sua Bíblia agora, vamos estudar aqui versículo por versículo esse assunto aqui do milênio, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos começar do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aqui João ele dizia: então vi descer do céu um anjo. Que ele tinha o que na mão? Tinha na mão a chave do abismo. Olha, irmãos, ele tinha a chave de onde? Do abismo. Existe sim um abismo. E uma grande corrente. Que aquela corrente, digamos que são as algemas, né? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então esse anjo ele vinha com um objetivo, que era de prender Satanás. A Bíblia diz que ele segurou Satanás, o dragão, e o prendeu por 1000 anos. Então Satanás ele será preso, acorrentado por 1000 anos. E o que é que ele vai fazer com aquela chave que ele está, o anjo? Diz: e lançou-o no abismo, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo. Então, meus amados irmãos, vamos lá, versículo 3. Diz que o anjo, ele lançou Satanás no abismo e fechou. Ele está com a chave, ele fechou, ele trancou o abismo. E pôs selo sobre ele, ou seja, para que ele não conseguisse abrir aquela cadeia, aquela porta ali, né? Pôs selo sobre ele. Diz que quando Cristo ele foi sepultado, diz que colocaram uma pedra e selaram a pedra ali no túmulo. Então aqui diz que Satanás e o anjo fechou e pôs selo sobre ele. Mas o importante e interessante, irmãos, é o seguinte: para que o anjo pôs selo ali? Jogou ele no abismo e pôs selo para ele não sair. Mas para quê? A Bíblia diz: para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então, é lógico a gente, pela leitura, a gente saber que haverá nações sobre a terra durante o milênio. Por quê? Porque o objetivo da prisão de Satanás é justamente esse, é para que ele não engane mais as nações. Então existe um pensamento, um ensinamento, de que durante o milênio não haverá vida nenhuma sobre a terra, todos os seres humanos foram mortos, os salvos foram para o céu, passar o milênio no céu, e que Satanás vai ficar solto, andando pela terra, vagando pela terra, sem ter quem tentar. Diz que isso é a prisão dele. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que o anjo vai lançar Satanás no abismo, e vai pôr selo sobre ele, para que ele... E vai prender ele por 1000 anos, para que ele não mais engane as nações. Satanás ele é preso, irmãos, a Bíblia diz, para ele não mais enganar as nações. É lógico que haverá nações sobre a terra. Não haveria necessidade de dizer que Satanás foi preso para não enganar as nações, se não existem nações. Então isso é muito lógico, é muito claro aqui na palavra de Deus, né? Outra coisa também, a palavra abismo. O abismo é um lugar. Não tem nada a ver com a terra sem forma e vazia, como alguns ensinam. Lucas capítulo 8, verso 30 e 31, nos diz lá que os demônios que Cristo foi expulsar de um jovem possesso, aqueles demônios pediram para Jesus que Jesus não os lançasse no abismo, não os mandasse para o abismo. Então, ou seja, o abismo não é a terra sem forma e vazia, como muitos estão ensinando. Porque no texto de Lucas 8, 30 e 31, os próprios demônios, eles clamam a Cristo para que Cristo não os mande para o abismo. Então, isso aí a gente confere na Bíblia, na palavra de Deus, né?
João 8, 30 e 31, você pode conferir na sua Bíblia. Então vamos continuar aqui a história do milênio. A segunda parte, o que vai acontecer? O versículo do 4 até o 6. Vi também tronos, neles se assentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui João ele vê novamente, ele começa com a palavra vi também tronos, os quais nele se assentaram e foram dada autoridade para julgar. Esse julgar aqui não é um julgamento de um júri, não, de um tribunal, não, de forma alguma. A palavra julgar, biblicamente, ela também tem um sentido de governar. É governar, julgar é governar. A gente vê aqui no livro de Juízes, ali que diz que os juízes eles julgavam Israel. Ao livro de Juízes, esses juízes eram justamente pessoas que governavam Israel. Eles governavam Israel no período dos juízes, quem governava Israel eram os juízes. Então não é um julgar de dar sentença, mas sim de reinar. Porque a Bíblia diz aqui no final que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles sentam-se nesses tronos para reinar, para governar com Cristo, né? É nesse sentido que é o julgar. Então todos os salvos, tanto os ressuscitados como os que estavam vivos, irão reinar com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Porque os ímpios não vão ressuscitar quando Cristo voltar, né? Essa é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Novamente mostrando que os ressuscitados da primeira ressurreição, a morte não tem mais domínio sobre eles e eles serão sacerdotes. Irmãos, note sempre bem as palavras. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora, reinar sobre quem, irmãos? Se como ensinam por aí que não haverá nações sobre a terra durante o milênio, vida durante o milênio, então os salvos vão reinar sobre quem? Se os salvos são levados para o céu, para morar no céu durante o milênio, sobre quem eles vão reinar? Diz também, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que ensina a palavra de Deus, é um líder religioso. Diz que os salvos serão sacerdotes, serão líderes religiosos que ensinarão as pessoas. Porque essa é a função do sacerdote, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É lógico que eles irão ser sacerdotes, irão reinar sobre aqueles que estarão vivos durante o milênio. Satanás, olhe bem a lógica de Apocalipse 20. Satanás ele é preso para não enganar as nações. Por outro lado, os salvos e os ressuscitados, eles irão ser sacerdotes de quem? Dessas nações, que Satanás iria enganá-las. Então eles vão ser sacerdotes e reis sobre elas, né? Por isso que João disse que viu tronos ali, neles se sentaram aqueles que foi dada a autoridade de julgar, ou seja, de governar. É muito simples mesmo. Zacarias capítulo 14, verso 16. Olha, aqui mostra Zacarias 14, 16, que haverá sim nações, pessoas que irão restar das nações, né? E é justamente por causa dessas pessoas que estarão vivas no milênio, aqui na terra, que Satanás será preso, para não mais enganar as nações. Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Quem, irmãos? Todos os que restaram de todas as nações.
Eles irão subir para Jerusalém de ano em ano para adorar o rei. Ou seja, então os salvos vão ser sacerdotes justamente dessas pessoas durante o milênio. Então vamos ver aqui também. Então, onde eles reinarão, né? Serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Vamos buscar mais uma resposta bíblica. Onde eles reinarão? Os salvos, os ressuscitados da primeira ressurreição. Apocalipse 5, versículo 10. Apocalipse 5, versículo 10. Acompanha aí na sua Bíblia esse texto maravilhoso. Vamos prestar atenção na concordância que existe entre ele e o versículo 6, lá do capítulo 20, né? O versículo 6 do capítulo 20 diz: eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui, o versículo 9 e 10 do capítulo 5 de Apocalipse. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Os salvos, né? O versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Lembrando lá o versículo 6. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Reis e sacerdotes. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse, irmãos, aqui na Bíblia. E reinarão sobre a terra. Os salvos, os ressuscitados, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, o qual ele comprou, né? E constituiu eles para Deus um reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Então, completando lá, apenas complementando o que diz Apocalipse 20. Não há nenhuma lógica, irmãos, em dizer que os salvos vão reinar, vão ser rei e sacerdote lá no céu. Vão reinar sobre quem? Reinar, um vai ser rei do outro? Ou vai ser sacerdote de quem? Um vai ensinar o outro? Vai ser sacerdote lá no céu? Não tem lógica, irmãos. Então, é aqui na terra que irão reinar, né? Durante o milênio. Cristo vai passar o milênio aqui na terra com seus servos, com os salvos. Irão reinar sobre aqueles que restaram das nações. Né? Irão ser sacerdotes sobre esses. E Satanás foi preso porque há nações sobre a terra, sim. A Bíblia diz: eles foi preso para que não mais enganasse as nações. Vamos continuar. O que é que vai acontecer depois do milênio? É muito simples e bonito o que a Bíblia diz. Versículos 7 e 8. Para nós concluir nosso pequeno estudo. Vamos lá. Quando, porém, leia na sua Bíblia, acompanhe comigo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Terminou os 1000 anos, agora o anjo vai e agora tira o selo, né? Ou seja, ele abre a prisão, ele abre o abismo, que o abismo está fechado, Satanás está preso lá no abismo. Agora ele abre o abismo e Satanás ele sai. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o que é que vai acontecer? E sairá a seduzir todas as nações. Ele foi preso para não enganar as nações. Depois do milênio, quando ele sai, a Bíblia diz que ele sai para enganar as nações. Sairá a seduzir as nações que há sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessa é como a areia do mar. Irmãos, é interessante demais. Olhe só a linguagem bíblica. Ele sairá a seduzir as nações que há no céu. Não tem gente. Durante o milênio não tem gente na terra. Diz que não tem gente. Aí quando ele ressuscita, depois do milênio, ele vai encontrar gente na terra, se tinha morrido todo mundo? Pelo contrário, irmãos. Diz que ele sairá, depois do milênio, e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra. Então ele foi preso para não enganar as nações, porque há nações na terra durante o milênio. E quando ele sai depois do milênio, ele sai a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Está vendo que há nações sim? Antes, durante e depois do milênio. Só que a Bíblia diz assim, que
o número desses é como a areia do mar. E marcharam então pela superfície da terra. Eles estavam na terra e marcharam sobre a superfície da terra. E sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Não é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém só desce depois, lá no capítulo 21. Depois que a terra estiver purificada de todos os ímpios, de todos os maus que foram enganados por Satanás, e do próprio Satanás, depois que a terra estiver purificada, aí sim a cidade santa descerá. Mas aqui diz que ele sairá pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Aqui é Jerusalém que está aqui na terra, lá em Israel. Descerá do céu, desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estavam não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha aí, meus amados irmãos, o que é que vai acontecer, né? Depois do milênio, Satanás é solto da prisão, engana as nações que estão sobre a terra, e agora vai tentar rodear o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém aqui na terra. E o que é que acontece? Os salvos e Cristo estão aqui na terra. É lá onde ele vai rodear para tentar tomar a cidade, né? É lá na terra. E vem fogo do céu e os consome, diz a Bíblia. Versículo 11. Vi um trono branco, aquele que está sentado, que se assenta, cuja presença fugiram o céu e a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, pequenos e grandes, postos diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda se viu outro livro que foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as obras, conforme se achava escrito nos livros. Está vendo? Deu os mortos o mar que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então agora aqui nós vemos que os ímpios eles são totalmente exterminados. Foram julgados, foram lançados no lago de fogo e agora foram exterminados. E ao capítulo 21, vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. João agora já vê uma terra nova, purificada de todo pecado e de todo mal. Agora ele diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Agora já, depois de ele ver um novo céu, uma nova terra purificados, ele vê a cidade santa descendo para cá. Isso quando, irmãos, depois do milênio, depois da destruição dos ímpios e depois da destruição de Satanás. Amém? E a cidade santa vem para cá e diz aqui, verso 3, então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Onde? Lá no céu? Não, aqui na terra, depois da terra purificada, a cidade santa vem e vem para cá, não é? Então, glória a Deus, seja graças a nosso Deus. Espero que você examine novamente esse assunto com paciência. Não tire a visão do contexto. A Bíblia não diz que no milênio os salvos serão levados para o céu. Não existe versículo algum que diga isso. Que os salvos irão reinar com Cristo lá no céu. Não existe versículo nenhum que diz isso, pelo contrário. A promessa que o anjo fez a Maria é que Cristo reinaria em Jerusalém. Você pode ler capítulo 1 de Lucas, o versículo 31 em diante. Você vai ver a promessa que ele reinará ali em Jerusalém. É onde os salvos irão reinar com ele sobre o restante, os que sobraram das nações em toda a terra, né? Então que Deus abençoe a todos. Depois nós vamos nos aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Shalom.